Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre a igreja na sua casa. Quando Jesus veio aqui na Terra, ele tinha uma missão: morrer pelos pecados de todos os seres humanos. Ele veio para nos reconciliar com Deus, para estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens. Essa nova aliança foi feita através do seu sangue derramado na cruz. Lembram da última ceia? Em Mateus 26, 27 e 28 está escrito assim: Então ele tomou o cálice, dando graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebei todos vós, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Porque a antiga aliança tinha sido feita através da lei que Deus deu a Moisés no alto do Monte Sinai. As tábuas da lei que foram escritas pelo próprio Deus e foram colocadas dentro de uma arca. Essa arca era conhecida como a Arca da Aliança, porque lá dentro estavam as tábuas da lei, que eram a aliança de Deus com o povo que ele escolheu, os descendentes do seu amigo Abraão, o povo de Israel. Mas a antiga aliança foi feita apenas com o povo de Israel e foi dada para mostrar aos homens como Deus é perfeito. Salmo 19, 7 diz que a lei de Deus é perfeita. E como o homem não é perfeito, ele não conseguia guardar toda a lei. Só que Deus já sabia disso e já tinha preparado uma nova aliança. Uma aliança que traria a salvação para todos, judeus e não judeus. Paulo confirmou isso lá em Gálatas 3:8. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os não-judeus, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Em ti serão benditas todas as nações. Porque o homem só pode ser justificado verdadeiramente pelo sacrifício de Jesus. Por isso ele se sacrificou, para nos garantir o perdão dos pecados e a vida eterna. Paulo explicou isso também em Gálatas 2, 16 e 21. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Cremos nele para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo deixou bem claro que o que justifica o homem não são as suas obras, mas sua fé em Cristo, pois foi Cristo que o justificou. E o dever de toda a igreja cristã é pregar essa verdade e levar a salvação dada por Jesus a todos os seres humanos. Mas nós sabemos que nem todas as igrejas são dedicadas e sinceras. Ainda assim, como Paulo disse lá em Filipenses 1,18, que importa, desde que Cristo seja anunciado, nisso eu me alegro, pois sei que resultará em salvação. Então, independente da linha da igreja cristã, se ela prega Jesus e a salvação por graça, já está fazendo o trabalho que Cristo pediu a todos os seus seguidores. O problema é que muitas dessas igrejas tentam manter os seus membros prisioneiros das suas doutrinas. Eles são obrigados a seguir ensinamentos de homens e até a tradição da antiga lei, para terem direito à salvação e serem membros dessa igreja. Eu já ouvi pastores dizendo que o cristão não pode adorar a Deus do seu jeito, tem que ser do jeito que manda a lei. Esse pastor que eu ouvi citou exemplos do Antigo Testamento de pessoas que foram punidas por Deus por não oferecerem sacrifícios a Deus como a lei mandava. E isso acontecia porque a lei ainda era vigente. Mas o que Paulo escreveu em Romanos 10, 4? Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, inaugurou-se uma nova era para toda a humanidade. Inclusive tem um acontecimento muito marcante na morte de Jesus,
descrito lá em Marcos 15, 37 e 38. Dando um grande brado, Jesus expirou, e o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Por que o véu do templo rasgou quando Jesus morreu? Porque lá atrás do véu era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, com as tábuas da lei dentro dela. Nesse lugar, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Mas com a morte de Jesus, a lei perdeu a validade. Ele foi o sacrifício supremo e definitivo. A aliança antiga foi retirada junto com a arca e levada para o céu. Deus rasgou o véu do templo para todo mundo ver que a arca não estava mais lá. Como eu sei disso? Porque quando o apóstolo João foi levado ao céu para receber a revelação do Apocalipse, ele viu a arca lá. Apocalipse 11, 19. Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da aliança foi vista no seu santuário. Deus levou a arca para o céu porque já tinha estabelecido uma nova aliança com os homens, a aliança do sangue de Jesus derramado na cruz. A velha aliança não valia mais e foi retirada da terra para não ser usada mais pelos homens. Então tudo o que era exigência da lei deixou de valer. O que vale agora foi o que Jesus ensinou. E, na minha opinião, seguir os ensinamentos de Jesus é muito mais difícil do que seguir a lei. Porque a lei você pode fingir que está seguindo, pode guardar os mandamentos da boca para fora, mas o seu coração não está com Deus. Jesus diz que muitos judeus agiam assim. Lá em Mateus 15, 8, ele disse: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cumprir as obrigações da lei era fácil, mas renunciar a si mesmo para seguir a Deus de todo o coração é muito mais difícil. E até mesmo hoje em dia, para os cristãos ainda é mais fácil cumprir obrigações do que agir de coração. Por isso preferem ir à igreja uma vez por semana ou mais, só para cumprir uma obrigação e assim ficar livres de ter que se submeter a Deus de coração. Ir à igreja é fácil, difícil é ser a igreja. Viver aquilo que você acredita, praticar o evangelho e, mais ainda, ensinar aos outros sobre Jesus. Porque ele deu a vida por você para garantir a sua salvação, mas ele não quer que você vá para o céu sozinho. Ele espera que você leve outros com você. E essa é a grande missão do cristão. Já falei isso aqui, pregar o evangelho. Marcos 16, 15. Ajudar os outros é ótimo, confortar os que sofrem, alimentar os famintos, repartir com os pobres, visitar os presos. Mas o mais importante é salvar as almas dos seres humanos. E todo cristão deveria primeiro começar pela sua casa. Viver a igreja em casa. Ter a sua igreja em casa. Ensinar seus filhos, irmãos, tio, esposa, marido, quem puder. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele disse, lá em 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o incrédulo. Então, se você cuida da sua obrigação cristã, mas não ensina a sua fé em casa para os seus, você está negando sua fé. Hoje em dia existem pessoas que foram criadas na igreja cristã, mas não ensinam a fé aos seus filhos, alegando que eles devem escolher por si próprios. O que é um grande erro, porque eles nunca vão escolher sozinhos. Eles vão ser totalmente influenciados pelo mundo. Eles vão ser praticamente forçados a abandonar a fé em Deus e em Jesus. Tudo que existe nesse mundo dos homens foi criado para afastar as pessoas de Deus.
É o que diz em 1 João 2,16. Tudo o que há no mundo não é do Pai, mas do mundo. Aí você passa uma vida ao lado de uma pessoa, mas não compartilha sua fé com ela, para não ofendê-la, ou para não chatear seus filhos, não incomodar sua esposa. Tudo bem que eles vão para o inferno, pelo menos eu não encho o saco deles. Gente, o mais importante é salvar a alma. Se a pessoa ficar chateada com você e ficar salva, quando chegar no céu ela vai ficar agradecida por toda a eternidade. Isso sem falar no que Deus pode fazer através daquela pessoa depois que ela é salva. Porque quando alguém recebe Jesus dentro do seu coração e é salvo, e depois dá um pouco de espaço para ele na vida, Jesus começa a transformar a vida daquela pessoa e pode ajudá-la muito mais do que do lado de fora. Mas se você não fizer a sua parte, nada disso vai acontecer. Ah, mas eu não preciso ter uma igreja em casa, eu levo os meus filhos na igreja todo domingo. Parabéns, já é um avanço enorme. Você está fazendo uma coisa muito importante. Você se esforça para levar os seus filhos à igreja e ainda dá o exemplo indo com eles. Isso é muito bom. Mas tem um detalhe. Todo cristão, quando recebe Jesus e se converte de coração, na Bíblia diz que a pessoa nasce de novo, é uma nova criatura. Isso está lá em 2 de Coríntios 5,17. E essa nova criatura é um bebê espiritual, um recém-nascido, que precisa ser cuidado, alimentado, educado, até crescer à estatura de um cristão forte, saudável e adulto. Cristão adulto espiritualmente. Nós cristãos não podemos ser bebês espirituais a vida toda. Você não pode depender do seu padre ou do seu pastor ficar lá dando a mamadeira dominical para te alimentar o mínimo possível para garantir sua sobrevivência espiritual fraca para aquela semana. O cristão enfrenta muitos desafios, muita oposição, muitas batalhas físicas, psicológicas, espirituais. Se ele não se alimentar bem espiritualmente, se não se exercitar espiritualmente, não se fortalecer espiritualmente, vai ser massacrado no mundo lá fora, como muitos já são destruídos todo dia. O cristão moderno é um sujeito tão cheio de problemas espirituais e psicológicos, tão carregado de medos e incertezas, tão inseguro e frágil que muitas vezes nem dá para diferenciar ele de uma pessoa sem Deus. Isso que eu vou falar aqui pode ofender algumas pessoas, por favor, já me desculpem antes, mas eu tenho que falar. Hoje em dia, muitos cristãos preferem buscar ajuda de psicólogos ateus para tratar os seus medos e ansiedades do que buscar ajuda de Deus. Cara, se Deus não conseguir te ajudar, nenhum homem, mulher ou criatura espiritual vai conseguir. Ah, mas o meu psicólogo já resolveu. Amém, Deus abençoe ele. Mas é uma questão de fé. E você está colocando mais fé nele do que em Deus. A verdade é que se o Filho de Deus que veio no corpo do homem, que viveu, sofreu e morreu por você, se ele não souber te aconselhar, se não for um psicólogo melhor, então ele não é Deus. E eu sei que ele é, mas só funciona se você tiver fé nele. Ah, mas eu já tentei buscar a ajuda de Deus e não adiantou nada. Bom, então vamos analisar. Se você vai a um médico e ele te examina, dá o diagnóstico, passa uma receita, qual é o próximo passo? Comprar o medicamento que ele receitou e fazer o tratamento, certo? Com Jesus é a mesma coisa. O maior médico de todos os tempos já deu a receita dele. A bula do remédio está na Bíblia toda, mas poucos querem seguir. Sabe por quê? Porque exige duas coisas difíceis para o ser humano: submissão e fé. Submissão é uma guerra contra o orgulho. Falei disso na última live. E a fé, como que você constrói? Romanos 10:17. A fé vem por ouvir a palavra de Deus.
Se você ouvir a palavra de Deus só por alguns minutos, uma vez por semana, sua fé não vai ser alimentada nem fortalecida. Mal vai sobreviver. Nós estamos numa guerra espiritual constante. O inimigo da sua alma fica tentando te desanimar, te desencorajar, te fazer desistir de ser um cristão. Porque todo cristão ativo é uma ameaça para ele. E ele não consegue vencer o Jesus que está dentro do cristão vivo, claro. Aí o inimigo tenta a todo custo te convencer a não lutar, não se fortalecer, não se alimentar. Por isso você não pode depender só da igreja para a sua alimentação espiritual. A igreja é ótima, eu não sou contra nenhuma igreja cristã. Mas só ir à igreja não é o suficiente. Você precisa ser a igreja, viver a igreja e, se possível, ter a igreja na sua casa. Você não tem ideia do poder espiritual de uma reunião familiar. Aquela ali, bem simples, na mesa ou na sala, todo mundo sentado, o pai, a mãe, os filhos, lendo uma passagem da Bíblia, de preferência algo bem simples que todo mundo entende, aí fazem uma oração juntos, pronto. Nada demorado. Se quiser, pode até fazer uma comunhão de verdade, com pão, vinho ou suco de uva por causa das crianças, lendo lá a passagem de 1 de Coríntios 11, 23 a 25. Se não souber como fazer, eu posso dar umas dicas. O importante é ter uma reunião de fé em casa, alimentar a alma juntos, construir uma igreja na sua casa. O inimigo de Deus tenta convencer as pessoas que ele não existe, que esse negócio de diabo é conversa de crente, que não existe luta espiritual, que não existe vida após a morte. E, na verdade, nem Deus existe mesmo. Esse negócio de religião é só uma necessidade psicológica do ser humano porque ele é fraco. Mas o inimigo de Deus é que é fraco. E ele já foi derrotado por Jesus na cruz. E Jesus nos garantiu que as portas do inferno não prevalecerão contra os ataques da igreja. Mateus 16, 18. Ou seja, nós temos poder suficiente para enfiar o pé na porta do inferno e entrar assombrando o lugar. Não são os demônios que assustam os cristãos, como aparece nos filmes. Somos nós que assombramos o inferno. Nós que entramos com toda a força para libertar as almas e expulsar os demônios. Esse poder quem nos deu foi Jesus. Lucas 10, 19. Eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas você é que tem que se exercitar, se fortalecer para a batalha, fortalecer a sua fé. Por isso é tão importante ser uma igreja, ter uma igreja na sua casa. Não estou falando para você comprar umas cadeiras, começar a fazer reuniões bíblicas na sua casa, até que ser muito legal. Mas antes de chamar outros para sua casa, chame os da sua casa e se reúna com eles. Eu sei que vai ser difícil. Experimenta falar isso um dia. Todo mundo vai olhar esquisito para você. Dependendo da situação, uns vão gostar, outros não. E o inimigo, claro, vai tentar a todo custo te parar antes de você até lançar a ideia. Vai falar que é coisa da Idade Média, ultrapassada, que você nem tem que tentar. Mas tenta. Eu não quero que você substitua sua participação na igreja pela reunião em casa. Quero que você acrescente. E isso pode ser também motivo de reclamação na sua casa, quando você falar: ah, mas nós já vamos na igreja domingo, para que rezar em casa de novo? Para ter uma igreja em casa, para fortalecer sua fé, para fortalecer os laços de união da sua família. Mas, por favor, não tente imitar a igreja. Não faça uma cerimônia. A coisa tem que ser natural, simples. A família sentada em casa, lendo uma passagem da Bíblia.
Isso que constrói sua fé. Se quiser fazer uma oração, faz. Se não quiser, não faz. Pode até pedir para uma criança fazer a oração. Um Pai Nosso simples vai funcionar muito bem se vier do coração. E não faça nada demorado demais. Uma oração, uma passagem da Bíblia, um agradecimento a Deus e pronto. É claro que isso é só uma ideia minha. Você pode fazer do jeito que quiser, mas faz. As coisas no mundo lá fora não estão melhorando. E cada dia mais o cerco está se fechando ao redor dos cristãos. Os governos estão se esforçando mais para controlar as pessoas. A leitura da Bíblia já é super desencorajada. As manifestações de fé e reuniões estão sendo cada vez mais reprimidas. Em algumas partes do mundo são até proibidas. Vocês viram lá nas Olimpíadas, os atletas foram proibidos de fazer manifestações de fé. Teve um surfista brasileiro que foi proibido de usar a sua prancha porque tinha o desenho do Cristo Redentor. A fé cristã está sendo alvo de ataques constantes, porque o inimigo ataca quem é uma ameaça para ele. E você não pode esperar até não ter mais igreja para ir, para você começar a se reunir em casa. Você precisa se fortalecer agora, e os seus filhos também. Sua casa precisa ser resguardada. Ela tem que se transformar numa fortaleza espiritual. E a sua fé precisa passar para um patamar novo, mais alto. A maldade está aumentando e os homens de Deus, se não se fortalecerem, quando vier um momento crítico nas suas vidas, eles não vão aguentar. Todos eles. E, claro, se você é uma pessoa que mora sozinho, não tem ninguém para se reunir, não tem problema nenhum também. Você não está em desvantagem, porque todo cristão tem dentro de si Cristo. Jesus está dentro de você. Se você mora numa casa, apartamento, kitnet ou num quarto, seja lá onde for, transforme esse lugar numa fortaleza espiritual. Funciona do mesmo jeito. Toma lá o seu tempo com Deus cada dia ou sempre que puder. Leia, faça suas orações, cante músicas cristãs que te agradam. Agradeça a Deus. Pode até falar em voz alta se você estiver sozinho. Faça do seu jeito, mas faça. E quando puder se reunir com outros cristãos, aproveite. Se for na igreja, ótimo. Se for numa casa, ótimo. Se for num banco de praça, ótimo. Jesus se reunia onde dava, na casa dos outros, na beira do mar, no morro. Era só juntar um povinho perto dele, pronto, vamos sentar e começar. Mas, se alguém de alguma igreja falar para você que você não pode se reunir, que é só na igreja que pode, a reunião na sua casa tem que ter um pastor, um responsável, ou você não pode fazer comunhão em casa, ou seja lá qual for a desculpa que ele inventar, manda ler João 4, 23 e 24. Quando a mulher samaritana perguntou para Jesus onde era o lugar certo para adorar a Deus, porque os judeus diziam que era no templo e os samaritanos diziam que era no monte. Jesus respondeu: a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E eu termino aqui pedindo a Deus que cada pessoa da sua casa se torne uma pedra viva da Igreja de Cristo, como está escrito em 1 de Pedro 2, 4 e 5. Me desculpem se eu falei alguma coisa ofensiva e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.